Conselheiros, boa tarde. Vamos iniciar, na verdade, a gente vai dar continuidade à sessão do dia 11, mas a gente está começando agora à tarde, um pouco antes de começar o turno da parte da tarde da sessão do dia 13. Então, nós estamos no dia 13 de maio, na primeira turma da Câmara Superior, um pouco antes de iniciar o turno da tarde, dando seguimento aos processos do dia 11 de maio, tá? Então, vamos julgar o número 24. Antes, vamos chamar a procuradora, que está fazendo acompanhamento dos processos, a doutora Lúcia. Então, pode pedir para a procuradora entrar, por favor, Ana Tereza. Ok, presidente. Obrigada. Olá, doutora Lúcia, boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui à nossa sessão. Então, vamos para o número 24 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Bol Embalagens Limitada. Eu sou a relatora. O processo está na pasta, é do dia 11. Trata-se de recurso especial de divergência da PGFN. O acórdão recorrido é o 201003087. A ementa eu transcrevi aqui abaixo. A questão é a Perdecomp, transmitida em 16 de 10 de 2003, por meio do qual o contribuinte pretendeu quitar débito de IRPJ estimativa de fevereiro de 2003 com crédito de pagamento a maior de IRPJ estimativa referente ao mês de março. Como a compensação estava sendo realizada após o vencimento da obrigação, o valor do débito foi acrescido de multa e juros. Na mesma data de transmissão do Perdecomp, a contribuinte protocolizou petição em que solicitou sua homologação, informando, entre outras coisas, que o referido pagamento a maior de estimativa decorria do fato de ter computado as receitas de variações cambiais pelo regime de competência, não pelo regime de caixa. O Perdecomp não foi homologado pela delegacia de origem. O referido órgão concluiu pela inexistência de pagamentos a maior de RPJ estimativa sobre variações cambiais ativas, uma vez que, ao efetuar o primeiro recolhimento do ano de 2003, relativo ao imposto sobre regime de estimativa, e ter considerado, nesse cálculo das receitas referidas às variações sobre regime de competência, a contribuinte teria exercido, nesse momento do recolhimento, o direito de opção para reconhecimento das receitas das variações monetárias previstas no artigo 30 da MP 2158 de 2001. Opção esta que não poderia ser alterada para o regime de caixa, com o fito de se gerar um recolhimento indevido do IRPJ, porquanto tal opção seria definitiva e retratável para todo o ano calendário de 2003. Examinando a impugnação da contribuinte, a DRJ seguiu os mesmos passos da delegacia de origem e manteve a negativa em relação ao Perdecomp. Já a decisão de segunda instância, o acórdão recorrido, ao julgar o voluntário, entendeu que não havia no texto legal ou no texto infralegal qualquer definição acerca do momento e forma da pessoa jurídica tributada pelo lucro real exercer a referida opção no decorrer do ano calendário, e que também não era possível aferir, apenas com base nos recolhimentos mensais do IRPJ, qual de fato teria sido o regime eleito pelo contribuinte para tributar suas receitas de variação monetária ativa. Além disso, citou a solução de consulta COSIT interna 15 de 2011 para explicitar que até 31 de dezembro de 2010 o contribuinte podia alterar, durante o período de apuração, a opção pelo regime de tributação das variações cambiais, caixa competência, desde que seus efeitos fossem aplicados durante todo o ano calendário. E admitindo a possibilidade de existência do referido crédito, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário para que a DRF analisasse a liquidez do indébito, considerando a tributação das variações cambiais pelo regime de caixa, e, em seguida, proatasse novo despacho decisório com o rito processual sendo retomado desde o seu início.
Nesta fase de recurso especial, a PGFN suscita divergência, defendendo, em síntese, a impossibilidade de se reconhecer o indébito com base na adoção do regime de caixa para as variações cambiais ativas, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. Eis que, ao efetuar o pagamento das estimativas, a contribuinte teria afirmado a opção pelo regime de competência para a tributação dessas receitas em caráter irretratável. No recurso especial, a PGFN alega que o acordo recorrido deu à legislação tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, quando admitiu a possibilidade de se reconhecer pagamento a maior de estimativa baseado no cômputo de variação cambial pelo regime de caixa no contexto específico desses autos. Foi dado seguimento ao recurso especial, conforme exarado em 21 de 2020 pelo presidente da primeira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF. O reconhecimento da alegada divergência está embasado no parecer fundamentado. Aí eu transcrevo o parecer. Seguindo aqui. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, suscitando o não conhecimento do recurso especial, tendo em vista a ausência de demonstração analítica dos pontos do paradigma que especificamente divergiram do acórdão, bem como a pretensão de discussão acerca de matéria não pré-questionada, artigo 28 da 9430, quanto ao mérito requer seja mantido o acórdão recorrido com a negativa de provimento do especial interposto pela PGFN, é o relatório. Então, quanto ao conhecimento, conselheiros, conheço do recurso especial. Entendo que são improcedentes as preliminares suscitadas pelo contribuinte em sede de contrarrazões. Em primeiro lugar, cabe observar que a demonstração analítica da divergência, ela varia caso a caso, dependendo da complexidade da situação, eis que a norma regimental RICAF não exige uma forma específica para essa demonstração. Ademais, o próprio teor do despacho de exame de admissibilidade, conforme transcrito no relatório acima, evidencia que a PGFN não se limitou a transcrever as decisões sem demonstrar analiticamente quais os pontos no paradigma relacionado que divergiram dos pontos específicos do recorrido, na interpretação do artigo 30 da MP 2158, ao contrário do que alega o contribuinte. Vale ainda mencionar que o paradigma apresentado tratou do mesmo sujeito passivo, do mesmo tipo de crédito, examinou a controvérsia idêntica que se estabeleceu no presente processo, com diferença apenas em relação ao período de apuração do crédito. E isso, por si só, já facilita bastante a demonstração da divergência, tendo em vista os diferentes resultados das decisões cotejadas. O fato da PGFN fazer menção ao 28 da 9430, entre outros dispositivos correlatos da mesma lei, também não prejudica a admissibilidade do recurso pela alegada falta de pré-questionamento. Vê-se que tanto a controvérsia desenvolvida nos presentes autos, quanto a divergência apontada, demanda verificar-se a opção pelo regime de apuração do IRPJ-CSLL, apuração trimestral anual com recolhimento de estimativas, tem alguma relação com a opção do regime de reconhecimento das variações cambiais, caixa ou competência. Aliás, o acordo recorrido foi bem expresso em relação a esse ponto, no sentido de uma resposta negativa para essa indagação. Aí eu transcrevo aqui o trecho. No caso, o acordo recorrido estava refutando o entendimento proferido pela DRJ, no sentido de que, sendo a contribuinte pessoa jurídica tributada com base no lucro real e tendo exercido a opção de recolhimento do IRPJ pela estimativa mensal, é lícito se concluir que, ao fazer o recolhimento da estimativa, incluindo no seu cálculo o valor das variações monetárias ativas pelo regime de competência, ao invés de regime de caixa nesse momento, ela exerceu a opção de reconhecimento pelo regime de competência previsto no 30, parágrafo 2º da MP 2158. O referido artigo 28 da 9430 simplesmente estende algumas regras de apuração e pagamento do IRPJ para a CSLL. E sua citação tem apenas o sentido de dizer que as considerações feitas em relação à opção pelo lucro real, trimestral anual, e seu reflexo na opção prevista no 30, parágrafo 2º, também valeriam para a CSLL. Cabe lembrar que o indébito em questão é de estimativa de RPJ e não de CSLL, de modo que a simples menção do 28 é ainda menos relevante para o exame da admissibilidade do recurso e nada interfere seu resultado. Assim, tenho como corretas as razões pelas quais o recurso especial foi admitido relativamente à matéria em pauta, de modo que as preliminares de não conhecimento devem ser rejeitadas. Então, no fim e ao cabo, eu conheço do recurso especial. Eu não sei se alguém tem alguma observação, porque senão eu passo para o mérito. Então, eu vou para o mérito. Bom, quanto ao mérito, já está bem claro na divergência jurisprudencial
que surgiu em relação ao PERDECOMP objeto desses autos, o qual diz respeito à possibilidade ou não de a contribuinte adotar o regime de caixa para a tributação das variações cambiais. Esse, por enquanto, é o aspecto principal que está condicionando a análise da existência ou não do alegado direito creditório decorrente de pagamento à maior de estimativa. Com a medida provisória 2158 de 2001, estabeleceu-se a tributação das variações cambiais pelo regime de caixa como regra geral, facultando ao contribuinte a opção pelo regime de competência. Então, artigo 30, está aqui para 1º, 2º, 3º, e eu transcrevo. Penso que o acórdão recorrido analisou mais adequadamente a questão aqui colocada. É importante reproduzir o voto que fundamenta essa decisão. Então, no mérito, momento de reconhecimento da variação cambial ativa. Tema dos mais controversos diz respeito ao momento e reconhecimento da receita oriunda da variação cambial ativa. A medida MP 2158/2001 determinou-se, a partir dessa MP, determinou-se a possibilidade do contribuinte optar pelo regime de competência ou regime de caixa que assim dispõe. Em que pese o entendimento proferido pela DRJ, entendo que ele não mereça prosperar. Os dispositivos transcritos, seja da 9430, seja da IN 9397, dizem respeito à opção a ser exercida pelo contribuinte entre o regime de apuração trimestral anual com o recolhimento de estimativas. Embora o raciocínio da recorrente de que o momento da opção é posterior aos recolhimentos das estimativas ou das parcelas de PIS e COFINS com a entrega da DPJ, isso não significa dizer que o raciocínio adotado pela RFB esteja correto, qual seja, de considerar o pagamento em que se computaram receitas decorrentes de variação cambial ativa como opção do contribuinte, haja vista a ausência de previsão legal que assim o determine. Da leitura do 30, acima transcrito, verifica-se que a regra é o regime de caixa, podendo a opção da pessoa jurídica ser considerada quando o regime de competência. É o que diz o artigo 13 da IN 247 de 2002. Então, aqui foi trazido pelo recorrido. A solução de consulta 15 de 2011, também trazida pelo recorrido. Então, o recorrido deu provimento parcial, recurso voluntário, para que a DRF analise a liquidez do indébito, considerando a tributação das variações cambiais por regime de caixa, em seguida para um novo despacho decisório, devendo o rito processual ser retornado desde o seu início. Realmente, a opção que a contribuinte faz pelo regime de apuração do IRPJ, real, trimestral, anual com estimativas ou presumido, não pode ser confundida com a opção prevista no 30, específica para a tributação das variações cambiais. Então, mais uma vez, vai registrar que a 12949 de 2010 incluiu vários parágrafos ao mencionado artigo 30 da 2158 de 2001, que ficou com a seguinte redação a partir de 2011. Eu trago aqui, transcrevi. Em relação ao paradigma, já mencionei que aquela decisão tratou do mesmo sujeito passivo, do mesmo tipo de crédito, e examinou controvérsia idêntica à que se estabeleceu no presente processo, com diferença apenas em relação aos períodos de apuração do crédito. Naquele outro caso, os pagamentos a maior correspondiam a outros pedidos do mesmo ano calendário de 2003 e também a CSLL com PERDECOMPs apresentados em 29 de 1 de 2004. Mas vê-se que o paradigma praticamente embasou sua argumentação nos parágrafos que foram incluídos pela 12249 de 2010, com vigência a partir de 2011. No paradigma, por exemplo, refutou-se a ideia de que a opção se daria com a apresentação da DIPJ, porque isso entraria em conflito com o referido dispositivo do parágrafo 4º da 2158 de 2001, que aponta explicitamente a possibilidade de alteração do regime no decorrer do ano calendário, ou seja, aplicando-se as antecipações mensais. O paradigma também registra que a alteração do regime no decorrer do ano calendário só seria admitida nos casos em que ocorra elevada oscilação da taxa de câmbio, o que não se teria dado na espécie. Não podemos perder de vista, todavia, que tanto o paradigma quanto o acórdão recorrido trataram de fatos ocorridos bem antes da vigência desses parágrafos que foram inseridos pela 12949 de 2010. Em relação ao conteúdo original do artigo 30 da 2158, o voto que orientou o paradigma afirma apenas que a leitura desse dispositivo, os parágrafos 2º e 3º, na sua redação original de 2001, deixa claro que, uma vez adotado o regime de apuração, caixa ou competência,
esse regime deve ser aplicado para todo o ano calendário, podendo ser mudado apenas para os anos seguintes. A solução de consulta 15 de 2011, citada pelo recorrido, esclarece que essa não é a leitura correta do texto original do referido dispositivo legal. O que o texto original diz é que o mesmo regime de reconhecimento das variações cambiais deverá ser aplicado para todo o ano calendário. Ou seja, a contribuinte não pode adotar regime de caixa para o mês e regime de competência para outro mês do mesmo ano calendário. A referida solução de consulta também deixa claro que o entendimento defendido pelo paradigma, ou seja, de que a opção se dá com o primeiro pagamento feito no ano, de que essa opção é irretratável e a partir daí, etc., vale somente a partir de 1 de 1 de 2011. Aliás, isso está bem expresso no parágrafo 4º do artigo 30 da MP 2158, que foi inserido pela 12949 de 2010. E a ressalva do parágrafo 3º, em relação aos anos calendários subsequentes, não endossa a tese contida no paradigma. A situação também está esclarecida na referida solução de consulta, 15.4. Não se pode inferir tampouco que o parágrafo 3º restringe a alteração de opção ao ano calendário subsequente, pois ele apenas determina uma condição para alteração de opção em ano calendário posterior. Então, o parágrafo 3º, ele diz, no caso de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias e em anos calendários subsequentes, para efeito de determinação da base de cálculo de tributos de contribuições, observadas as normas expedidas pela Receita Federal. O dispositivo é destinado tão somente a resguardar a necessidade de oferecimento imediato ao fisco de saldos não tributados em anos anteriores, quando da utilização de regime diverso. Repare que é perfeitamente adequado ao sistema entender que, caso houvesse alguma alteração de opção dentro do próprio ano calendário, o próprio parágrafo 2º já resguardaria a necessidade de oferecimento imediato de saldos não tributados dentro do período, por determinar que a opção aplicasse a todo ano calendário. Como estamos tratando de regime de reconhecimento de variação cambial, caixa ou competência, uma alteração desse regime em um ano normalmente vai ter reflexos em outros anos. E o referido parágrafo 3º apenas estabelece que a Receita Federal expedirá normas para os devidos ajustes tributários decorrentes dessa mudança de regime no desenrolar dos anos, caso isso ocorra. Vale novamente transcrever a conclusão da referida solução de consulta 15. Né? A conclusão está aí a partir de 1º de janeiro, com a nova redação dada ao artigo 30 da MP 2158, a opção pelo regime de tributação das variações cambiais deve ser exercida em janeiro do ano calendário ou no início das atividades, sendo irretratável, salvo em situação de elevada oscilação da taxa de câmbio. Finalmente, registro que toda essa controvérsia se deu porque a contribuinte, na mesma data em que transmitiu o PERME-COMP, também protocolizou uma petição para informar, entre outras coisas, que o referido pagamento à maior de estimativa decorria do fato dela ter computado receitas de variações cambiais pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. E na linha das observações feitas pelo recorrido, não fosse essa petição, realmente não seria muito fácil aferir, apenas com base nos recolhimentos mensais do IRPJ, qual de fato teria sido o regime eleito pelo contribuinte para tributar as receitas, suas receitas de variação monetária. Entendo, portanto, que o acordo recorrido não merece nenhum reparo. Então, eu voto no sentido de negar provimento. Eu só discordo do recorrido quando ele diz que tem que fazer um novo despacho. Eu acho que ele pode trabalhar em cima do despacho que ele tem. Então, aí eu acho que daria provimento parcial ao recurso, porque o recorrido entende que deve retornar. E eu só discordo do recorrido porque eu acho que tem que ser analisado, mas entendo que não precisa de um novo despacho. É o meu voto. Fiquei com dúvida só nesse ponto final só. Será que no recurso da PGFN a gente pode fazer isso? Porque ela está questionando a premissa, né? O dissídio está na premissa. Se concorda com a premissa do recorrido, não seria algo ex officio, revisar a providência? Eu concordo com a premissa do recorrido. Eu não concordo com o resultado, com o desfecho que o recorrido deu, com o retorno para novo despacho. Eu concordo com o recorrido totalmente.
mas ele manda voltar para que seja feito um novo despacho. Isso eu não concordo. E a Procuradoria, quando a Procuradoria tem casos em que ela recorre pedindo justamente que se retorne para verificar isso. Eu vou olhar para ver se tem um pedido subsidiário. Doutor Caio, eu vou aproveitar aqui que o doutor Caio está falando. Pode falar, doutor Caio. Não, só ia falar que realmente acho que corre a chance de ser extra petita, né? De estar fora da delimitação do objeto recursal que subiu. Vai estar lendo esse PDF, só um minuto. Não, ela pede só para que seja reformado o acórdão recorrido, indeferindo-se a restituição pretendida. Eu questiono mesmo nem tanto por questão processual, mas porque a Procuradoria, quando o colegiado dá um direito sem retornar, ela recorre, né, questionando e defendendo que a verificação tem que ser feita na origem. Então, acho que talvez suscitasse embargos uma decisão desse tipo. Então eu nego o provimento mesmo. Mantenho o recorrido. Eu vou acompanhar pelas conclusões, porque os casos que eu apreciei de variação cambial, eu entendo que é possível, sim, extrair de condutas do sujeito passivo a opção por um ou outro regime. Então, é só nesse ponto que eu divirjo de alguns pontos, de alguns argumentos do seu voto. Aqui se discutia a opção no momento do pagamento da estimativa. Já declarei a opção exercida, mesmo sem o pagamento, pela apuração contábil no regime de competência, transcrita no diário e no LALUR sem alteração. Então, eu entendo que essa opção ela poderia ser manifestada por qualquer meio escritural ali conexo à apuração do imposto de renda. Então, não veria problema nenhum, mas concordo que foi feita uma escolha aqui bem refletida na solução de consulta, né? No sentido de, diante da incerteza acerca da opção, a Receita Federal escolheu admitir a alteração durante o ano calendário, né? Então, até 2010, me parece que essa discussão perdeu o sentido. E por isso acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu não tenho ressalvas ao voto, acompanho integralmente. Conselheiro Fernando, como vota? Olha, por exemplo, eu tinha uma impressão diferente, né, dessa. Eu também achava que, inclusive, cheguei a fazer autuação faz tempo, né? Quando eu também tinha a convicção de que o contribuinte tinha optado por um caminho e no meio do caminho ele não ficou bom, eu vou voltar para o regime de caixa, mesmo refazendo esse cálculo, né? Mas, bem, a Receita deu esse caminho e um caminho, já que a administração tomou exarou essa solução de consulta nesse sentido, né? E considerando que a partir de 2011 aí a situação ficou mais
digamos assim, mais clara mesmo, né? Acho que hoje ele faz até a opção na DCTF de janeiro, se eu não me engano, ele já faz essa informação e aí acaba de vez com essa dúvida, né? Mas vejo assim que vou acompanhar o voto sem ressalvas, já que a Receita está entendendo assim mesmo, vamos caminhar por esse caminho, por essa interpretação, presidente. Então acompanho, tá? Ok. Conselheiro Toselli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu também vou acompanhar pelas conclusões, que eu discordo da solução da consulta. Entendo que não está equivocada, mas como ela foi representante da administração, né, vou brigar com a administração nesse caso. Então, eu acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Acompanho integralmente. Então, foi conhecido por unanimidade, negado provimento por unanimidade pelas conclusões Edeli e Matosinho. Então, Patrícia, vamos encerrar, por favor, a gravação.